Salut, ça va? Hoje eu quero falar de um deus egípcio associado a Hermes e a Mercúrio e falar sobre um tema um tanto curioso para poder a gente investigar ainda mais. Quando a gente vai para o Egito, a gente encontra um deus chamado Tote. Ele era conhecido como o Olho de Ra. Vamos entender. Se o deus Ra representa o Sol, que representa a nossa consciência emanando luz, a gente tem Mercúrio como aquele que interpreta o espírito, interpreta a luz, interpreta o deus Ra. Então, esse deus chamado Tote era conhecido como o Olho de Ra, porque era ele quem fazia e agia e observava em nome do deus Sol. Tote era conhecido como um deus associado à escritura, à magia, à sabedoria, ao conhecimento. Então ele representa a capacidade do ser humano de forma arquetípica de compreender todo o universo. Ele foi o tutor principal da deusa Ísis. Ele a ensinava todos os mistérios da magia, da escrita, tornando-a também uma deusa sábia. Veja só. Tote era um dos mais reverenciados no Antigo Egito como um deus extremamente sagrado e de grandíssima importância. E aí naquela época, surgiu um livro chamado O Kybalion. Dizem que ele foi escrito por uma pessoa, um ser, uma entidade, um grupo, chamado Hermes Trismegisto. Esse nome significa 3 vezes mestre. A gente pode associar diretamente a Tote. É como se fosse um livro sagrado. Ele traz as 7 leis herméticas. Eu quero falar sobre um pouco delas aqui hoje. As leis herméticas. Hermético significa fechado. Por que fechado? Aqui a gente vai estar falando de um tema que antigamente ele era fechado apenas para os sábios, apenas para os estudantes. Não era um tema divulgado para o público, assim como a gente encontra temas hoje em dia que não são divulgados ao público, tanto por conta da complexidade quanto por conta de ignorância, eu diria. O Kybalion é um desses temas. E aí o Kybalion foi escrito por esse Hermes Trismegisto, que a gente associa diretamente ao deus Tote, e ele traz 7 princípios básicos da tradução da realidade. E antes de eu começar a falar sobre esses 7 princípios, eu quero dizer o seguinte. Assim como os 10 mandamentos, esses 7 princípios são interpretados de diversas maneiras, onde a opinião daquele que fala sobre os princípios é colocada em jogo. Por que eu associei eles aos 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos estão ali, uma frase, honrar pai e mãe, por exemplo. Toda interpretação feita em cima desse mandamento, a gente vai colocar um estudo simbólico onde é como se a gente estivesse procurando entender e justificar aquele mandamento. Da mesma forma, isso se aplica aos 7 princípios do Kybalion. Então, toda explicação que eu trouxe aqui, que ela seja apenas complementar a como vocês interpretam esses 7 princípios. Vamos lá. O primeiro princípio do Kybalion é chamado de princípio do mentalismo. Ele diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Como que eu interpreto esse primeiro princípio? Quando a gente fala que o todo é mente, que o universo é mental, vamos lá. O todo a gente fala do sagrado, de Deus. O todo é mente. É como se o universo fosse constituído por imagens. Então, quando a gente desenvolve a capacidade intelectual do ser humano, a nossa mente, a gente se aproxima e se conecta do entendimento e da compreensão do todo. Então, a partir do raciocínio, a partir desse princípio hermético do mentalismo, do desenvolvimento da nossa mente, do desenvolvimento de Mercúrio, a gente compreende a realidade que é formada por imagens. O todo é mental. O universo é mental. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como o que está acima. Esse princípio é o principal utilizado na compreensão da astrologia. Assim como a gente vê os céus e o movimento dos céus, a gente vê o movimento da nossa vida aqui embaixo. Macrocosmo e microcosmo. Não quer dizer que os dois influenciem um ao outro, mas é como se fosse um espelhismo, estão conectados. A gente consegue compreender esse princípio como dentro e fora.
Como você cultiva o seu mundo interno, como você cultiva o seu mundo emocional, o seu mundo mental, o seu corpo físico. Isso tudo vai ser refletido no mundo externo, na sua vida prática. Assim no céu como na terra, assim dentro de você como fora de você, assim no seu mundo espiritual como no seu mundo material, tudo espelhado. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aqui a gente lembra daquela frase dita, eu acho que foi por Einstein, não tenho certeza, de que matéria significa energia condensada. Então imagine tudo ao nosso redor como energia. Só que quando a gente consegue encostar em algo, essa energia já está condensada e se materializou. Então o princípio da vibração diz que tudo está em movimento. Mas quando a gente vê esse princípio da vibração, a gente pode interpretar da seguinte forma. À medida que você purifica o seu corpo, que você lapida o seu ego, você vai conseguindo alcançar níveis mais elevados de vibração, porque você vai estar purificando o seu corpo, deixando ele numa vibração mais etérea, vamos dizer assim, e com isso você tem alcances de sentimentos e emoções humanas possíveis ao ser humano cada vez mais elevadas. E tudo isso não se dá imaginando seres de luz, imaginando coisas bonitas e nem tendo pensamentos positivos. Não funciona assim. E aí hoje você tá com raiva, você teve pensamentos destrutivos contra alguém, pronto, a sua vibração abaixou. Não funciona desse jeito. Funciona muito mais num sistema de lapidação de quem nós somos. Quem você era 10 anos atrás, se você se lapidou até hoje, você está numa vibração mais elevada, vamos colocar dessa forma. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo é paradoxo. Então aqui a gente vê a dualidade da mente, né? Se está calor, é porque existe uma escala de medida para poder dizer que aqui está frio. Então, é como se fosse tudo a temperatura. Mas qual é a temperatura? Está mais ou está menos? Ela está polarizada para cá ou para cá? Então a realidade, de forma geral, ela é vista como polarizada, como eu já disse. Se você se coloca no lugar daquele que sempre é bonzinho com os outros, você vai atrair o malzinho com os outros para sua vida, porque está polarizado. E o objetivo aqui é a unificação, o caminho do meio. Então toda verdade é uma meia-verdade. Se você tem certeza de algo, existe uma outra versão sobre a verdade, sobre a realidade que também é válida. Então tudo que você considera como um fato, como uma verdade, é apenas metade dessa verdade, não é uma verdade por completo. E aqui a gente vê como as certezas podem ser aprisionadoras. Se você considera isso desse jeito e é desse jeito que tem que ser, você vai estar desconsiderando um mundo completo de outras meias-verdades na sua vida. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo se manifesta em oscilações compensadas. O que isso significa? É como um pêndulo, subida e descida. Se hoje você está triste, parece que tudo se resume a essa tristeza e que a sua vida perde sentido. Se hoje você está alegre, você quer se agarrar àquilo, que aquele momento se torne eterno e nunca passe daquilo. Mas a gente precisa compreender que a vida é um pêndulo. Tristeza, alegria, amor e ódio. E por aí vai. E nesse princípio do ritmo, a gente consegue conectá-lo diretamente às nossas emoções. Dificilmente a gente vai ter as emoções da gente de forma solidificada. Ela está sempre oscilando. Seja por quais motivos forem, a gente sempre vai estar sentindo coisas diferentes em determinados momentos diferentes. Então a vida, ela tem o ritmo. Esse é o quinto princípio do Kaivalho. Então uma forma de a gente lidar com esse princípio é a neutralização. Você se torna observador da sua realidade. Porque se você se apega à alegria, quando você sente tristeza, você vai para o fundo do poço. Se você se apega ao fundo do poço, quando você sente alegria, você nem consegue acreditar que aquilo está acontecendo. E aí você fica muito à mercê dessa oscilação natural da vida. Quando a gente fala de uma lei hermética, a tradução é que isso funciona desse jeito e o que a gente pode fazer é se adaptar ao funcionamento do universo. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Eu acho que esse princípio é um dos mais conhecidos e fáceis de entender, talvez, né?
Se você chuta uma porta, por exemplo, essa vai ser a causa. Qual vai ser o efeito? Seu pé vai doer, a porta pode quebrar. Então tudo que você faz tem uma consequência. Toda consequência aconteceu porque teve uma causa e efeito. Um exemplo para esse princípio de causa e efeito é o seguinte: ego e consequências. O que eu quero dizer? À medida que a gente está se desenvolvendo como ser humano, a gente vai ter as nossas vontades, as nossas escolhas, as nossas causas. E aí, à medida que a gente tem essas causas, a gente vai ter as consequências dessas causas. Se você tem uma vontade, por exemplo, de comprar um carro, maravilha, você tem esse direito, mas existirá a consequência dessa compra. Você vai dar conta de pagar? É algo realmente necessário? Você tem como mantê-lo depois que ele for comprado? Porque às vezes você se aprisiona numa situação porque você seguiu uma vontade, foi lá e comprou, você tem todo o direito, você tem toda a capacidade, mas e a manutenção e a consequência dessa causa? Então eu percebo muitas situações onde as pessoas criam causas e depois arcam com as consequências e reclamam das consequências. Por exemplo, uma pessoa teve 3 filhos, sem planejar, sem pensar. Depois ela tem que arcar com as consequências a longuíssimo prazo. E qual a necessidade da gente observar esse princípio de causa e efeito na nossa vida? Para poder a gente não se tornar sempre mercê da nossa vontade. O nosso ego, a nossa vontade pessoal foi lá e desejou tal coisa, principalmente na questão financeira, né? Foi lá, gastou e depois tem que arcar com aquilo. E aí passa um mês atrás do outro, a pessoa está arcando com consequências de um tempo atrás. Isso dificulta a pessoa viver em presença. Se ela faz uma dívida para poder continuar pagando daqui a 10 meses, isso eu acho bastante perturbador. A não ser que a pessoa tenha uma estabilidade que ela vai dar conta de fazer isso, mas dormir com uma dívida, por exemplo, é difícil. Então observe que toda causa, tudo que você fizer, vai ter uma consequência. O 7º e último princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Eu vou trazê-lo mais para a questão humana, né? Todo ser humano é masculino e feminino, independente de ser homem ou mulher. O nosso corpo limita, sendo homem ou mulher, mas interiormente todos somos masculinos e femininos, em maior ou menor grau. E o que significa ser masculino e ser feminino? Se você age em busca do seu movimento profissional, por exemplo, você não precisa ser homem ou mulher para isso acontecer. Há muito tempo atrás isso era limitado, né? As mulheres tinham uma função específica e os homens tinham uma função específica. À medida que o ser humano avança em consciência, homens desempenham papéis de mulheres e mulheres desempenham papéis de homens porque ambos são masculino e feminino. Então, o 7º princípio, o princípio do gênero, nos relembra que um homem também tem sensibilidade e uma mulher também pode desenvolver força de vontade para poder ir atrás das conquistas da vida dela. Esse é um princípio masculino. A sensibilidade e o autocuidado, um princípio feminino. Toda pessoa tem um nível maior ou menor de extroversão e de introversão. Extroversão masculino e introversão feminino. E por aí vai. No final de tudo, a gente volta mais uma vez no símbolo do Yin Yang, onde os dois não se separam. Masculino e feminino, branco e negro, vida e morte, luz e sombra, tudo junto, tudo unificado. Então, esses princípios eles foram escritos por esse Hermes Trismegisto, que a gente traduz como Thoth. E Thoth era o deus egípcio da mente, da escrita, associado ao Hermes, ao Mercúrio grego. E isso mostra mais uma vez que todas as culturas têm os seus arquétipos, onde eles nomeiam esses arquétipos como deuses de diferentes nomes, mas no fim das contas, todos eles falam da mesma coisa. E por Thoth estar relacionado a Hermes e a Mercúrio, e ele ser regente do signo de Virgem, que traz a questão da racionalidade junto do signo de Gêmeos, eu achei importante trazer aqui esses 7 princípios do Kybalion. Mas aí cabe a cada um investigar cada vez mais e tentar procurar entender cada um desses 7 princípios na própria vida.